sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast Abre a Porta, nosso primeiro podcast hoje, não é isso? É o primeiro podcast Abre a Porta. Nós temos um convidado hoje sensacional por aqui, professor Moacir. O homem é pura cultura, né? Conhecimento. Todo mundo conhece o professor Moacir aqui na região, né? Sua dedicação como professor, como pesquisador, como todo tipo de... Onde tá, o Moacir tá. Entende do negócio. O homem é um baú, né? Da cultura que pode trazer muita informação pra gente que você vai estar ligado no podcast. A intenção desse podcast, a ideia é bater um papo, falar sobre ciência de forma descontraída, sobre cultura, o que vocês tiverem aí. Não é nada engessado, fique à vontade, né? E a gente vai poder conversar perfeitamente. Eu vou agora chamar aqui os nossos convidados. Eu tenho aí o professor Moacir. Professor Moacir, fique à vontade, se eu quiser dar uma palavra. Gessinho também. O Gesso já é daqui da casa. Tá me ajudando a conduzir, porque também ele tem quase a mesma idade do professor Moacir. Então ele já Por aí. tem conhecimento suficiente. O mais novo aqui sou eu, então tenho que trazer alguém para ajudar uma conversa mais descontraída aqui. Eu tenho apenas 15 anos, né? Então, o professor Moacir, fique à vontade. Então, boa tarde, né? Agradeço o convite. Estou à disposição para que eu puder ajudar, para que isso aqui tenha um progresso muito grande vindouro, né? Que sempre continue, que é importante aqui para a região, para nós, para a gente conhecer o que precisa ou está desconhecido, né? Tá de novo. Vamos lá. E aí, Gessinho? Tudo bem? O que você manda? Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, nesse podcast. E podcast para nós na região aqui do Alto Solimões, região amazônica, é novidade, né? É uma nova ferramenta, né, de comunicação, de levar conhecimento às pessoas de uma forma bem dinâmica, extrovertida e divertida, né, Rafa? Então, é um imenso prazer estar participando desse bate-papo aqui e com o nosso ilustre convidado, né, professor Moacir, que foi meu professor também na Escola Imaculada Conceição e por aí vai, né? Estou muito feliz por estar aqui. Você tem muita história, Benjamin Constant, na região do Alto Solimões, né? Eu digo que eu sou também um apaixonado por cultura, né? E eu confesso que muito do incentivo é do professor Moacir, porque ele tá na rede social, né? Todo tempo na rede social ali com a permanência, postando foto, mas eu gosto de restaurar porque... Cara, pra mim a cultura não pode ser perdida, as coisas não podem ser perdidas, a história tem que ser mantida, porque quem não sabe de onde veio não sabe pra onde vai. Não é isso, professor? Parece um clichê, mas não sabe pra onde vai. Se tu não conhece sua origem, não sabe como é a cultura de um povo, não se caminha. Não é isso? Então nós temos aqui um roteirinho básico, não é bem um roteiro, porque numa conversa descontraída, no bate-papo, ninguém tem roteiro. A gente tem alguns pontinhos de parada, né? Vamos dizer assim. E aí, professor, a gente começa, eu vou deixar com o Gerson aberto, o Gerson pode fazer essa chamada aí e já se apresentar também, conversar sobre tudo isso que precisa. Diga lá, meu amigo Gerson. Então, nós preparamos um roteiro, professor, para a gente entender um pouco da educação básica, como iniciou aqui em Benjamin Constant, desde os frades capuchinhos, as irmãs missionárias, né, também que vieram para cá contribuir, né, e isso praticamente foi a gênese da educação aqui, né, neste local, né, que era Esperança, virou Benjamin, né? Que isso aí em outro podcast a gente vai intensificar, né? A questão da origem da cidade, a mudança, tá? Então, a ideia é a gente entender um pouco, né? Sobre a história do Imaculado, a educação básica, o educandário e por aí vai, tá? Então, fique à vontade. A gente começa pensando o seguinte, é que por uma bula papal foi designado por Alto Solimões os salesianos nessa bula. E para o Rio Negro, os capuchinhos. Quando eles chegaram em Manaus, teve aquelas notícias que corre numa cidade pequena, Manaus era de lenha, né? E não, mas lá no Alto Solimões tem muita malária, tem não sei. Então, uns ficaram meio nervosos, aí trocaram. Os padres, os salesianos foram para o Rio Negro e os capuchinhos vieram para cá. Bom, a missão é essa, os missionários, todo mundo sabe o que é uma missão, né? Mas começa todo o tempo com o sexo masculino, vamos chamar assim, os padres. Sim. Aí começou tudo isso. Aí os padres começaram a observar que aí, como é que é a participação de ser educação também. Só quem pode fazer isso são as freiras. Aí eles acionaram justamente o colegiado dele, né? A congregação, aí criou justamente as irmãs missionárias capuchinhas, né? E assumiram esse papel. O primeiro papel não era a escolarização logo assim, como era justamente trabalhos manuais, bordado, não sei o quê, né? Bolo, culinária, não sei, essa parte aí. Meio que um ensino técnico. Um ensino técnico. Só que aí verificou-se que tinham 2 municípios chaves,
que tinha um potencial, que eu até digo até hoje, que tem ainda esse potencial, só que ele não é explorado no bom sentido, né? E fica à mercê disso aí. Por isso que aculturado todo o tempo, né? Não, a identidade não se estabelece. Mas aí tinha São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. As irmãs começam em São Paulo de Olivença. O processo aconteceu em São Paulo, Lá, mas primeiro do que porque aqui. ela era como é que chama? A prefeitura apostólica do Alto Solimões, ela era a sede, né? Entendi. E aí depois faz o trabalho lá e vem para cá. Quando chega aqui, justamente, viu o potencial também. Aí verificou-se que precisava justamente da mão das freiras. Cria-se o Frei Ludovico, mas outros, Pio de Casa Castal, um grupo dele, né? Aí começa a construção da igreja, a antiga igreja da Imaculada Conceição. Aí, quando eles verificaram que precisava realmente da escola, fizeram um prédio de madeira de 2 pisos. O Imaculado Chamou-se, hoje. o Educandário. Educandário Imaculado. Educandário. Qual era a função? Trazer as meninas para o internato. E as daqui, semi-internato. Entendi. Entendeu? Aí o que veio? Com isso fluiu. Veio gente de São Paulo de Olivença, veio gente de Letícia, veio gente do Mar, que seria Tabatinga, etc., né? De fora, e se internaram aí. O segundo andar era onde elas moravam, dormiam, o dormitório, né? Tipo hotel, né? Para elas. E aí a parte... Pegava todo mundo, então, Isso. da região, é isso? Isso. Só as E aí mulheres. embaixo era a escola normal. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Etc. Aí foi acontecendo isso. E as meninas começaram a se educar, trabalhar teatro, dança, tudo isso que as freiras puderam ensinar. Criou-se o pavilhão Varumaia, que vocês não viram, eu tenho fotos só. Eu me apresentei muito lá, né? Eu era parte do teatro, né? Mas depois já vou contar essa história ainda. Certo, pode Aí, estar aqui. sabe o que aconteceu? O Gerson é dessa época, não? O que aconteceu? Só as meninas estavam sendo beneficiadas. Aí os padres reclamaram. E, rapaz, e como é que fica? Aí as freiras, não, aqui é colégio para moças, né? E aí fizeram uma série de restrições, até que se conseguiu abrir um espaço para os rapazes. E, né? professor, e qual a modalidade de ensino dessa época? Como é que era? Fundamental, de que série a que série? Quem é? Era você se alfabetizava, né? Aí tinha a cartilha, né? Certo. E aí depois vinha o primeiro ano, quando tu tava bacana, e não tinha assim, eu vou passar um ano, né? Não Por tinha um exemplo, período aquela estabelecido. carta de ABC antiga, que ainda Certo. tem por aí, quando o cara sabia aquela última parte, ele já passava para cartilha. Tu ainda tem essa carta por aí, professor? Eu acho que eu tenho. Tem que procurar pra gente mostrar depois. Isso, eu tenho a Se for matemática. possível, claro, né? Não, eu tenho a matemática do meu bisavô também. Olha só que maravilha. Aí eu tenho uma série de documentos assim que eu tenho que deixar num acervo, mas sério. Porque dá na mão dos caras, o cara leva. Não. E some, né, professor? Aí então ficou assim. Aí os meninos, restrição para os meninos. Né? Menino que começava a ter bigode e tal, né? Certo, E a 4ª série primária, vamos chamar assim. certo. Na 4ª série primária, a freira chamava pai, a mãe responsável, e o menino, olha, a partir de hoje você não pode mais estudar aqui, sabe como é, o colégio é de menina. E aí desligava o camarada. Esse camarada desligado, ele ficava em Benjamin, ou se ele tivesse coragem, ele tinha ido embora, né? Ou a família Ou dele. condições, né? Sim, com condições. Porque eu acho que naquela época era Não, era muito difícil, muito era difícil. Aí ainda tinha o navio gaiola, né? Sim. As chatas chamadas, faziam a viagem aqui. E era daquela pá atrás, né? Aquela pá. Exato. E, professor, e só para a gente contextualizar, que época mais ou menos que o senhor verificou que é esse momento? Ano, aproximadamente, a década? Nos anos, já final dos anos 50, tá entendendo? Aí já aconteceu isso, eu fui um dos alunos, né? Naquele tempo, eu posso até citar alguns que eu me lembro, assim, outros. O Manel Andes foi meu colega, né? O Neirimar, né? É uma turma, assim, o desembargador hoje, João Bessa, Sim. né? Fomos, assim, um grupo que, né? E aí, quem tinha condição foi para Manaus, quem não ficou por aqui. E para continuar os estudos, professor, era uma época, claro, eu imagino, a gente conversou, inclusive, depois eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição. Nós fizemos uma entrevista maravilhosa com o professor Moacir, o senhor lembra a história da gente? Lembro. Tá bombando no YouTube, então participe lá que é a história viva, quando eu digo para as pessoas valorizar essa parte cultural, porque você vai conseguir se situar no tempo. Sim. Saber, eu fico assim, eu sinceramente, vocês entendem porque as pessoas aí fora pagam milhões numa obra de arte, o cara diz, isso não vale nada. Aquilo ali é história pura, né, professor? Aquilo ali, a arte você conta a história de um povo Sim. através da arte. Então, Sim. a gente sabe que
nesse determinado período, por exemplo, vocês não tinham essas condições. E como é que Não. ficava isso para quem não tinha condição? Quem não tinha condição, todos nós conhecemos Manuel Ângelo, né? Vamos Sim, pegar sim, como sim, exemplo, sim, claro, respeitando a família dele, que é claro. parte da minha. Ele ficou aqui. Então, ele ficou aqui. Se tornou comerciante mais tarde. E faleceu, e aqui está, falecido, morreu, né? Bom, quem podia ir foi para Manaus, né? O destino era fazer o exame de admissão ao ginásio, sendo aprovado, aí é para o primeiro ano ginasial. Então, terminar nono como se fosse hoje, assim, desculpa, Mas vai, para eu me situar, né? vai. Seria, então, o ginasial seria como se fosse o primeiro ano do ensino médio para frente? Não. Mas, não, isso? Não, seria hoje uma quinta série. Ah, sim. Então terminava Que agora é de sexta ao nono ano, né? exato, até o nono, nomenclatura. Isso, essa era a minha dúvida. Quando eu fui para Manaus, eu fiz uma carta para minha avó, por parte de pai. A carta ia um mês e voltava no outro mês, né? Que era na chata aí, blei. Aí eu fiz uma carta para ela, perguntando se ela não queria cuidar lá, alguma coisa assim, me dar guarida, né? Ela escreveu, tem uma carta lá. Ela, no final, ela disse: bom, se for para vir estudar, as portas da minha casa estão abertas. Se for para vagabundagem, fica aí em Benjamin mesmo. Não gaste nem o tempo, né? Não, foi embora. Eu fiz o primeiro voo meu, fui no Catalina. Eu vi uma foto também que o senhor postou aí nas redes, eu tô tentando recuperar o vídeo bonito na beira. Muito bonito, por sinal. Olha, tem que ter coragem. Aqui o avião chegava até Benjamin Constant, né? O hidroavião, né? Isso, Chegava a Catarina. ali ficava, sabe onde? Onde é hoje a Orla. Entendi. Tipo, não tem ali o garapé ali do que é o Carrancho, não sei o que, da Orla? Ficava por ali. Que ali, logo na frente, era a casa do seu Braga. Certo. Eu até vi, eu acho que o Catalina, eu vi uma foto que o senhor postou, tá meio antiga, né? Já vi em outro canto também, acho que ali perto desculpa se eu tô equivocado, ali perto da casa do Diário do Povo Raimundo de Assis. Ali Sim. perto também tinha uma foto, não tinha? Sim. Exatamente. Porque era assim, deixa eu te dizer, no subir das águas, como está acontecendo agora, Sim. né? Você tinha que ir de local flutuante. Isso, porque ali é o Javarizinho, né? Javarizinho, né? Aí complicava, né? Bom, era isso que aconteceu. Aí eu fui. Sai daqui 7 horas da manhã e chego em Manaus 5 da tarde. Porque ele era o pinga-pinga. Paz. Era Benjamin, São Paulo de Olivença, até Fé Manaus. Era o que a gente chama em Manaus, ou do ônibus, o Interbairro. Aí eu fiquei deslumbrado quando cheguei em Manaus. Eu vinha de uma cidade de Benjamin Constant, que a rua era saizeiro para o cara andar em cima, né? Isso ainda, né? Não tinha nada disso, essa história aí, né? A gente passa, cara, que a gente ia crescer, né? Exatamente. Aí fui para Manaus. Aí logo, 2 dias depois, fiz prova do exame de admissão de ginásio para saber para onde eu ia estudar, né? Eu fiz no Instituto de Educação do Amazonas e fiz na Escola Técnica. Beleza na foto, mas a minha tendência, não sei, o meu pai me alugava também, né? Era escola técnica, porque era uma escola, né, de arte, etc. Aprendia tudo, mecânica. Não sei. Muito valorizada lá fora. Sim. Escola técnica valorizadíssima. Valorizada. Eu passei nos dois, sem conhecer nada. Eu tenho aqui na minha memória a redação, que foi para escrever sobre algum monumento histórico de Manaus, né? Como que é saber que eu nunca tinha nem visto? Vai te chegar. Mas aí eu tinha leituras, por exemplo. Né? Aí eu peguei o Teatro Amazonas. Fiz meio mal feito, mas foi aprovado meu programa. Foi. Aí a minha avó disse assim, como a nossa casa é na Aparecida, você não vai estudar na escola técnica, que é longe, lá na 7 de setembro. Que hoje é IFAM, né? Isso. Né? IFAM. E você vai estudar no Instituto de Educação, que é aqui na Praça do Congresso, aqui na Avenida do Ribeiro. Que é só um pulo, né, ali. Sim, próximo. Desceu a Luiz Antônio. Eu fui contrariado. Não queria. Não, porque lá era escola para ser professor, né? E tal, era essa coisa aí, um monte de mulher pelo meio, na escola só era homem, né? Pô, que história é essa, rapaz? Mas fui. Mas eu sempre com o pé atrás, dizendo, um dia eu vou para ali, para aquela escola. E eu namorava a escola, né? Só deu esse ano. No outro já, sem a vovó saber, me pandei. Já tava, vovó, lá não deu, tava muito ruim, que se viu uma... Não, tá bom. Aí você agora já sabe andar em Manaus, né? Aí pronto, aí fui para lá eu fiz, no primeiro, do fundamental, tu saía com uma profissão para tu ganhar teu pão de cada dia. Eu saí mecânico, torneiro mecânico. Uma boa profissão. Isso. Aí eu saí torneiro mecânico, aí um professor meu, que era da mecânica, disse, você não sai daqui, escola técnica, vamos fazer o médio aqui, estão abrindo novos cursos aí. Aí eu fui, não precisava mais fazer nenhuma seleção, que era da escola, aí procurei ver e fiz desenho técnico. Quando eu estou no desenho técnico, aí houve uns problemas, né, tal, faltava professor, tinha que vir do Rio de Janeiro, não sei. Aí eu
disse, professor, eu vou sair da coisa aí, eu vou para outra coisa. Senão, vai para edificações e estrada, que aí aqui tem topógrafo, tem não sei o que e tal. Aí eu Precisa, né? fui, mas eu nunca abandonei o desenho. Desenho sempre foi uma... Foi a minha... Eu lembro de algumas plantas suas. os E depois projetos, depois eu tenho alguns da Câmara, da Prefeitura, né, da maçonaria agora. Isso. Aí depois de Manaus, voltou para Benjamin? Não, Logo em seguida? eu fiz assim. Quando eu me despedi do meu pai, que eu sou o mais velho, ele disse para mim, eu não posso mais lhe manter na escola, não tenho como, que ainda tem uns 8 aí, né? Você agora vai por sua conta e risco. Eu fiquei chateado com ele, me deu raiva, praguejei ele escondido, né? Mas ficou aquilo comigo, depois eu fui entender que foi uma boa para mim. Quando eu terminei lá, eu volto para Benjamin para ajudar meus irmãos, né? Isso que ano, Isso mais ou menos? Só pra gente ter uma linha do tempo aqui, uma foi em timeline. 68, 66, por aí assim. Em 1969, com tudo isso acontecendo, esse fervilhar de coisa, né? Aí eu fui ajudando um, ajudando o outro, e foram. Eu sei que eu fui trabalhar, dei a parada no estudo, mas eu já tinha o médio, vou pro exército. Pegava gente que era da Escola Federal, já tinha relação de quem ia fazer 18 anos, ele ia lá e catava o cara. Já De preferência das escolas técnicas e tal, porque o cara tinha formação. Já era um Mão de obra especialista, formada, né? especialista, Já tinha né? formação. Aí eu vim para Tabatinga. Servi no BIS, mas me transferi para Tabatinga. Quando eu chego em Tabatinga, devido à minha escolaridade e tal, né, que era, me encarregaram de instalar a Rádio Nacional de Tabatinga, já, eu era o cara. E dar aula no Duque de Caxias. Lá na Bandeira eu ia uma vez no mês, né? Só para olhar ela. Oi, Bandeira, ia embora. Duque de Caxias é aquela lá perto do aeroporto, né? Não, ali logo no quartel, saindo. Sim, ali. Aquela voltinha. Na curva ali. Fica dentro do... Em frente àquele escola de... CTP que era. Isso, eu sei. Aí fiquei por ali, né? Fui para Manaus fazer o curso da televisão educativa do Amazonas e tal. Aí começamos a instalação de hoje da Rádio Nacional, não sei como é o nome mais. É BC, acho que Rádio Nacional. Assim. Empresa Brasileira de Comunicações. Mas continua como Rádio Nacional do Alto Solimões agora. Né? Isso. Aí fiquei por lá e depois o meu comandante queria que eu continuasse, ia para Brasília. Não aceitei porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que estudar. Ele disse, você é doido. Ele dizia para mim, meu comandante, que era um coronel meio doido também, você vai para Brasília comigo, eu estou transferido, você vai, eu me filho também junto. Nós vamos servir nos Dragões da Independência, pertinho do presidente da República. Eu quero saber de presidente. Eu queria estudar. Mas no Exército, naquela altura, tu não podia estudar. Exatamente. Era exclusivo, né? Serviço mais dedicado. Era. Mais dedicado. Aí pronto, aí foi quando eu fui por aqui. Surge a oportunidade de quê? Se instala o Projeto Rondon e o campus avançado do Alto Solimões, né? Tanto. E ali, então, o campus avançado é lá onde... Isso. Coimbra, uma escola ali, né? Uma escola técnica ali também, né? Parece. Uma escola municipal, sim. Aí faz ali e tal, aí abre o primeiro vestibular. Letras, Estudos Sociais e Ciências. Vou para Ciências. Tinha a tendência e pronto. Fui, né? Ficamos aí e terminou. Quando terminou, o nosso trono era o reitor, o irmão José Otão, e no discurso dele lá, parabenizando todo mundo, disse, olha, eu abro agora nesse momento 3 vagas para os alunos aplicados. E aí? Aí depois eu alimentei isso muito tempo e comecei a trabalhar em Benjamin. Eu voltei para cá, né? Eu senti a necessidade de estar aqui. Como eu fiquei esse tempo, quando aparece, eu estava dizendo anteriormente, aparece o campus avançado com as 3 licenciaturas, né? Eu vou para a ciência. Ganho uma bolsa. PUC é caro. Uma das maiores universidades do Brasil. Sim, hoje, com 35 mil alunos, né? Sim. Eu, quando fui para lá, tinha 25 mil. Olha aí, né? Quando eu faço a carta para o Conselho de Curadores, para o reitor, fui aprovado. Aí entrou o Céu de Lázaro. O Celdo Braga, hoje a Raiz e o professor Lázaro Lira. Para não haver atrapalho, o que nós fizemos? Uma combinação caseira, cozinha de Benjamin, Céu do Braga, tu vai para letras, que tu é meio coisado assim, toca essas coisas tudo aí, né? Dividiram. Esse teus berimbau. Lázaro Lira disse, foi agora, queria fazer matemática, tu é melhor do que eu em matemática. Não tem melhor. Vou fazer o seguinte, como eu sou ligado à bicharada, eu vou me especializar em biologia, tá? E tu fica com a matemática, tu arrasta física e eu arrasto química, né? Sim. Beleza, vambora. Aí fomos. E você também, isso foi uma certa estratégia para quando voltarem ter, vocês abrangerem a educação, né? Porque era carente, né? Na hora de acertar com a reitoria da PUC, como eles estavam, a nossa ida para lá estava sob condição de eles, quando na saída, eles mandaram o pessoal de lá para substituir a gente. Os alunos que vinham, né? Que era todo mês vinha uma equipe. Quais eram os cursos, por exemplo, professor,
Quais eram os cursos que, quando veio da PUC, foi letras, Letras, estudos sociais e ciências. certo, estudos sociais. Ciência junto com tava ligado à matemática também, né? Ah, maravilha, maravilha. Bom, aí nós fomos. Esse pensamento nosso, a gente via muita carência, sabe? O cara não tinha, ficava por aqui, sabe? Nós vamos para lá, quando nós terminarmos, nós vamos voltar para ajudar na educação. Esse que era o objetivo. E foi feito assim. Fomos para lá e tal. Eu tive a oportunidade de ficar, não queria voltar para cá. Tinha alguma coisa que me chamava, embora. Bem, né? Aí eu até adiantei disciplinas minhas, e quando eu olhei, o meu curso é de pesquisador. A minha biologia é biologia pura, Entendi. sabe? Quando eu vi o espaço que eu tinha, e era tudo gratuito, né, para mim, aí chamei o meu diretor de faculdade, liguei, abra para mim fazer as Abre a disciplinas. porta, ó. Abre a porta. Tá vendo, não? É, Tá aí. a disciplina da educação. Das Beleza, licenciaturas, e né? mandaram para lá. Aí eu fui fazer estrutura e funcionamento, psicologia, não sei o que mais. Didática. Essa coisa. Pronto, aí fiquei por aí, terminei. Quando eu termino, fui convidado para ficar na PUC. Olha agora, uma audiência com o reitor, já era outra. É Pontifícia Universidade Católico Católica, do Rio né? Grande do Sul. Exato. É. PUC-RS, né? É. Aí o reitor marca comigo e eu vou. Olha, nós temos um grande projeto, o Alto Solimões, e você vai ficar aqui conosco. Você está terminando no ano que vem e você vai fazer medicina. Aqui no nosso hospital, vai ficar aqui, porque você vai ser lá do campus de lá. E a gente vai ter toda uma estrutura lá. Por quê? Que a PUC, nesse tempo, os ministros eram ex-alunos da PUC, eram Maria Andreasa, esses caras davam Direto, né? tudo na mão deles, né? Dava- E os irmãos só bacana, né? Quando veio o colo, ó, Cortou tudo. botou- Aí. aí terminou o projeto Rondon, terminou a fundação, terminou tudo, né? O projeto Rondon, professor, ele acaba com a entrada, foi na época do presidente Collor, foi isso? Foi. Foi na época do Ele deu presidente uma Collor. canetada, ele, pau, acabou. Tirou e... Aqui nós tínhamos um grande projeto para cá, sabe qual era? Educação, saúde. E lá hoje, onde estão fazendo aquela escola, sabe, o Sim. projeto era de serpentário. Eu ia tomar conta do projeto de biologia na serpente, ia criar cobra ali. Entendi. Por quê? Porque na biologia se descobriu que em determinadas áreas, devido à alimentação, ambiente, etc., né, tem as mudanças. A quantidade de soro é melhor, do veneno é mais forte. Né? O Certo. que nós íamos fazer? Nós íamos recolher o veneno e já tinha um convênio com o Butantan. Para Nós produzir mandava para ele produzir o soro e devolver para nós. soro antiofídico, É. né? Nós não temos cavalo, não tinha nada disso para fazer o processo, mas nós íamos mandar. Mas aí na canetada acabou, Foi, É. liquidou. liquidou. Tinha outro em Atalaia, que era para fazer a preservação do mogno e do cedro. Mas a Atalaia também tinha um projeto Rondon? Tinha, Fazia parte fazia também? parte. Uhum. Ih, eu pensei que só tivesse aqui. Inclusive, Não, porque a os visão- irmãos maristas moraram em Atalaia. Moraram em Atalaia há muito tempo. Moraram aqui. A visão maior, sabe o que era? Que eu participei de muitas reuniões, é que Atalaia era o celeiro da coisa toda. Lá tem tudo, né? Tem madeira, tem... E a biodiversidade é Isso é enorme. riquíssima, né, professor? Isso aqui não tem nada. E a área territorial gigante, né? Em Atalaia relação a tem. nós. Eu sempre tenho dito desse potencial de Atalaia do Norte, né? Isso. Ali é uma joia que precisa ser Nós lapidada. não sabemos explorar esse lado, sabe por quê? Não, entendeu? Nós temos que fazer, não é consórcio, porque dois fica feio, dois, né? Uma parceria, vamos chamar, entre o de Benjamin, o prefeito, e o de lá. Ele tem a matéria-prima, eu manufaturo aqui. Exatamente. Eu não Entra vou recurso mandar- para todo lado. Eu não vou comprar aglomerado, guarda-roupa, essas coisas. Não, eu fabrico aqui. Entendi. Casa pré-fabricada, nós vamos exportação. Exatamente. E aqui é porto E de agregar saída, valor, né? Sim, agregar valor. Não ficar vendendo só É. madeira, não. Tem que agregar ali o produto, fabricar o produto e aumentar. É. E a gente ganhava todo mundo. Exatamente, movimentava a região. Ganhava Atalaia, ganhava Benjamin. Eu sempre tenho dito que a região, assim, a gente vive sentado em cima de ouro, De né? ouro. De produção, isso aqui é uma riqueza, biodiversidade, É. tudo tem. Não é isso, Gerson? Tudo tem Tudo aqui. tem aqui. Correto. Tem. Tudo tem aqui. É um Não, paraíso. Isso aí a gente Falta ficou ser explorado. nesse ínterim. Eu voltei. Como o Lázaro Lira teve um problema com alguma disciplina que foram agregadas à matemática, na nova grade, Certo. ele teve que concluir. Ele passou mais um ano, 2 para lá. Sérgio Braga foi o primeiro a se desocupar, né? Se meteu lá na turma do jornalismo, raiz caboclo, né? E ficou assim. O Gerson tem contato, né, Gerson? Inclusive, o Celso, Sempre eu falo com o Celdo Braga. Celdo Braga. Quando eu vou lá em Manaus, vou na casa dele. grande artista, né? Isso é Grande artista. É um potencial. Inventam uma comida lá, É um bate-papo, potencial. né? Muito agradável conversar com ele, muito agradável. Mas que celeiro cultural, Benjamin Constant, né? É. Às vezes eu tenho algumas vezes, assim, eu tenho 41 anos, né?
Então, assim, você já, professor Moacir, principalmente modo de geração, aí vem a geração do Gerson, vem a minha, e tem outras que vêm com minhas filhas, né, com meus filhos. E aí eu fico, às vezes, assim, olhando, assim, padrão cultural do Alto Solimões, Benjamin Constant, muito rico, né? Nós somos ricos. As pessoas sabem tocar, cantar, poesia, escrever, dançar tudo. A gente tem a identidade cultural na veia. Tem. Agora a gente precisa... Culinária. Né? Culinária é muito fantástica, nossa. Você anda em qualquer parte do mundo, você compra um chicharrón caríssimo, que você senta ali e come numa coisa... E Rafa e Moacir, falando em cultura, aí, ainda voltando pro Imaculada, Sim. depois, que eu vou tocar no ponto cultural do Imaculada como celeiro de produção, né? Então, depois, só para fechar essa parte, não, pode ficar à vontade. Vocês voltaram, os três, já para trabalhar aqui. Trabalhamos aqui, né? Aí eu já vim primeiro, o Céu do Braga veio também. Isso, o Céu do Braga, parece-me que foi... ele veio, mas veio já com aquele projeto do Raiz. Mas foi em 1980. Aí o amazoniano deu uma força para ele, o ex-governador saudoso, né? Ele deu toda a força para ele e até editou alguns CD dele. Mas o amazoniano era preocupado com essa parte cultural forte, né? Ele financiava qualquer coisa, ele era danado. Importante. E aí nós ficamos aqui e retomamos a sala de aula. Aí começam os movimentos e aparecem, né? Não é porque nós chegamos, é porque a gente tinha uma visão geral, onde nós viajamos, a gente via muita coisa, né? Eu conheço mais o Rio Grande do Sul do que qualquer gaúcho, né? Que estava imerso. Ela lá em Botafogo, eu estava lá, Gramado, Canela, não sei aonde, lá. Eu quero ver a casa do Teixeirinho, eu quero ir lá, não sei. Então eu escolhi esse lado. Aí eu via muito, eu, Santo Braga, né? Viajava muito. Muito bom. Foi todo mundo ligado às artes, né? E aí, olha, eu tenho aqui um recorte de jornal, A Fronteira Vai Balançar. Vou mostrar aqui a câmera. Isso. Aí, ó, maravilhoso. Certo. Depois passa pra gente colocar também para Então, esse recorte de jornal foi o Odri Araújo, né, artista plástico conterrâneo, que me repassou. É uma edição do Jornal do Comércio do dia 25 de julho de 1987, que diz, o título é A Fronteira Vai Balançar. Então, aqui, o Aldísio Filgueiras, né, grande jornalista e também é poeta, compositor de uma música que é um símbolo do Amazonas, que é Porto de Lenha, né? Uma música muito cantada. Que ano é esse recorte, gente? Tá? Só pra gente situar nossos ouvintes aqui. 1987. Tá? 1987. Eu tinha nascido, rapaz, eu tô velho. Né? Então, aí o Aldísio Filgueiras é jornalista do Jornal do Comércio na época, né? Agora ele tá na ativa em outros jornais também e na produção literária. Aí ele escreveu a primeira semana, o título, A Fronteira Vai Balançar. Aí tem a primeira semana exerce influência até hoje em Benjamin Constant. Então aí ele fez uma reportagem com o Odri Araújo, né? E a partir daí, aqui o Odri fala na matéria, né? Conversando com o Aldísio, como a coisa começou e depois... Aqui foi criada a primeira Semana de Arte do Alto Solimões, né? Que aconteceu de 5 a 10 de outubro, né? De 81. E nisso aconteceram... Aí, esse momento de 81, 80 o Céu do Braga voltou para cá, vocês também estavam voltando, né? Isso. E nisso é interessante que, voltando para a Escola Imaculada Conceição, né? O berço desse movimento da semana foi lá, né, Moacir? Sim, e outros movimentos, que aí foca, por exemplo, esse lado aí, vai lá por a primeira semana ecológica, que culminou com a preservação da praia, não tirar a areia, né? Foi a luta, por exemplo, tinha demarcado, quem coordenou essa foi eu. Depois teve a semana de debates pedagógicos para melhorar a educação em si, né? Tudo isso era lá fluente, né? Então, eu acho interessante aqui, ó, na matéria, que aí o Odri diz, o Festival de Música reuniu 45 participantes e favoreceu o surgimento do grupo Raízes Caboclas, integrado, entre outros, por Céu do Braga, Osmar Gomes, o Cafuringa e o Julinho, né? O recital de poesia cabocla reuniu poetas como o promotor Clóvis Albuquerque da Mata, né? Olha, o promotor de justiça se envolvia... Fazia parte do processo. Fazia parte do grupo. E tudo lá na Imaculada. Isso aí, ó, Céu do Braga, o Odário, o Walter e Iramar Moutinho, né? Nosso saudoso Iramar Moutinho, que também era aluno, participava, né? De todo esse processo, né? Aí o professor Moacir Maia, o Aldenei Cajueiro também é citado aqui, né? Então, temos documento, né? De 1987. O título é A Fronteira Vai Balançar? A Fronteira Vai Balançar. E aí tinha... Então, seria
Mas aí nesse jornal, recorte de jornal, é isso? Isso, De 80 e... e 87. Exatamente. Então, Tá? Então, aí é um movimento cultural que existiu nesse Sim, momento. sim, Mas aí isso. entrava tudo, poesia... Entrava pintura. Entendi. Eu me lembro que eu ganhei um dinheirinho lá do Banco da República, porque eu sou artista plástico também, daí eu pintei Entendi. umas telas. Certo. Aí lá o cara se apaixonou pelas telas. Digo, o Guto que vendeu pra mim. Fez o dinheiro, saudoso Guto, né? Guto, Guto faz muita falta. Uau. Depois a gente pode usar um Pode. minutinho para falar do Guto, né? Pode. Da arte, a gente É. passeia por aí. Eu acho que o Aldo Solimões, Benjamin Constant, principalmente, deve Eu até muito sinto pena quando eu vou dizer ao aqui, Guto. aproveitei e veio no ar. Eu sinto peso, assim, mais de pena quando eu vou. Câmara, aquela pintura que ele fez todinha na cúpula. Era bonita demais. Cada um foi lá e pintou por cima, outro meteu azul. E vai perdeu. passando a cor. Eu tenho uma de lá. Eu não sei se algum desses nossos artistas hoje tem condição de recuperar. Olha, eu acho que sim. Eu acho que é importante, né, Gerson? Eu acho que, professor, o senhor deveria... Pode falar, Gerson, um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente deveria colocar isso em pauta, talvez um movimento. Eu acho que até na Câmara Municipal. Na Câmara. Sim. Eu acho que é importante pegar essa foto, Para uma se não saísse, como disse o nosso amigo professor Josinho, fidedigna, mas a gente tem que se aproximar daquilo, restaurar, porque o dia desse eu assisti uma série que é Como as Coisas, a Arquitetura tá ficando feia. Hoje tudo é uma caixa. Não tem mais aquela coluna bem feita, bonita, trabalhada. Assim, é uma caixa. Pega aqui, fecha 4 paredes e tá resolvido. Coloca vidro, né? Isso, coloca vidro e coloca todo mundo dentro da caixa. Aqui a gente pode até comentar, aproveitando, já vai também fazer, tirar todo o material que tinha na Câmara, a base de mogno, cedro, e botar aquele material lá. Os púlpitos, as portas, que era tudo entalhada. Você anda por aí no parlamento europeu, na Inglaterra, em todo canto. Sim. Olha o Teatro Amazonas, você tem que manter. Isso. É daí para melhor, não daí para pior, né? Sim. Então, processo... Se você quiser fazer um processo moderno, sim, você tem terreno. Por que não faz um exatamente. vamos chamar? Exatamente. Um anexo, né? Faz uma arquitetura moderna. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata dessas peças, né, dessas coisas, porque parte da história que não pode ser relegada e não pode ser deixada de os meus filhos, nossos filhos, a próxima geração ter conhecimento. Isso, era assim, né? Porque a cultura é nada mais do que a expressão de um povo, é a identidade de um povo. Se ela se perde, tu apaga, como tu pega uma fita de um filme, uma fita cassete ou um arquivo, corta e diz, e o resto da história? Né? Então, acho que é um processo. Nós conseguimos esse ano, que está terminando, nós conseguimos colocar, por exemplo, todo o nosso acervo da maçonaria, parte do templo, é patrimônio histórico de Benjamin Constant. Então, antes, né? Porque... E lá já tem uns daqueles que estão lá nossos, né? Que às vezes a arte e a sensibilidade, tem alguns que não tem, Deus perdoa eles, querendo já mexer para botar um telhado, não sei, não pode mais não. Lá nós temos espada lá francesa. E que maravilha. Né? Tá lá guardada, as espadas estão lá. Né? Não, nós temos que ter, né, Jesus? E também, moça, ainda falando de arquitetura e tudo mais, eu tenho um documento que em outro momento, né? Em outro momento oportuno a gente pode falar sobre isso. Eu tenho uma lei que de 1987. Deve ser por aí. Que o Valdir Lima era presidente da Câmara, então tem um projeto tombando aquele prédio na subida da praça como patrimônio histórico municipal. Eu conheço, cara. E é importante que a arquitetura deve ser preservada o mais original possível. Mas já pintaram em administrações passadas de cor-de-rosa, de verde, de laranjão. Aquilo virou depósito, enfim. Quem construiu já fez, ele era um interventor, né? Moacir Xerez, o nome dele, 1932. Ali não era prefeitura, prisão. Foi, eu soube dessa história que você falou pra gente ali embaixo, né? Tem as escavações que fizeram. Em 1970, consumar o prefeito eleito, mandou aterrar. As pessoas precisam entender isso, né? Essa valorização do patrimônio cultural. Vou te falar por quê. Será que se hoje você... Por que Paris é Paris? Todo mundo quer ir para Paris. Porque lá se preserva desde a época de Napoleão, de tudo. A história tá contada, as marcas de bala da guerra lá tá na parede. Tu não pode chegar lá e mexer no patrimônio. Tu não pode. Aí as pessoas olham como Paris é bonito. É porque na cidade da gente, na região da gente, em algum outro canto, a gente acha que modernizar é apagar a história. Você consegue conviver com isso. Você consegue. Pois então, Benjamin Constant, né, fica um alerta para as autoridades que a gente pode melhorar, né, eles também têm que procurar pessoas da área, né, que possam dar uma consultoria, até de graça,
né? Pessoas que querem o bem disso aqui, que podem intervir, interferir, opinar, né? Para que fique uma obra da melhor maneira possível. E ainda Como voltando o nosso aqui, alcance rapidinho, para não te cortar, Gerson, já, e como o nosso alcance é mundial, a gente não está só situando Benjamin Constant. Não. Isso vale para todo o Alto Solimões. correto, Não é para correto, todo o Alto Solimões. Um dia desse eu conversava com o Nail sobre isso. A gente deve trazer ele num episódio aqui do nosso podcast, beleza. marcado, sobre assim, eu morei em Atalaia há muito tempo, adoro a Atalaia do Norte. E a Atalaia tem uma cultura riquíssima. Uhum. O grande problema hoje é que pouco é contado da história. É. Você, por exemplo, eu não conheço quase nada. Aham. Quase nada. Então, assim, essa questão cultural vai um alô todos os prefeitos, governador, para quem quiser se encaixar de que cultura, ela agrega muito valor ao turismo. Sim. Você chegar a ver um prédio histórico, bem iluminado, bem organizado, Uhum. isso a pessoa, vou lá em Benjamin, vou lá em Atalaia, vou lá em Tonantins, vou lá em São Paulo de Olivença. Vale muito. Vai. Correto. Daqui a gente não vira uma Paris porque ninguém teve Napoleão, mas a gente vira uma pérola, como a gente Mas a gente vê também alguns movimentos começa e para, né? Por exemplo, aqui, ó, ainda na exatamente. Semana de Arte, aqui, ó, começou na administração do Leves Lopes Melo, Que e ano foi foi, até, leve? foi até João 80 e- Português. Aí, tem alguma Não, coisa? aqui foi em 81 a primeira. Ah, foi o primeiro. Era o Leves. 81. Exatamente. Aí seguiu 4 edições, que aqui não cita por quem mais passou, chegou até o João Português, É. a 4ª edição, aí parou. Em português. Então, às vezes as pessoas dizem, é a terra do já teve, né? Porque é uma coisa que não, às vezes muitos movimentos a gente não tem continuidade, né? É. A gente inicia e para, sempre entra uma nova administração, vamos fazer a primeira, o primeiro, É. e às vezes não quer dar continuidade Falta um na estudo histórico, né, administração pra saber anterior, né? Só o festival folclórico, que como já está, creio que consolidado, já tem uma sequência, né? E é uma preocupação, pessoal. Enquanto os administradores, gestores estão aí na linha de frente, vai. Na hora que ele disser, não, isso aqui, eu vou... sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar João Papo de volta. Aí volta tudo de João Papo de novo. É. E a João Papo é popular, é o povão na rua. Exatamente. Né? O festival, ele precisa se vender, né? Se pagar. Se pagar. Eu acho que a gente dá um incentivo, sim, Sim. pra coisa ocorrer. É. Claro que a gente sabe da dificuldade de tudo, É. mas eu também sou da mesma ideia, professor, de que eu acho que chega um momento que o poder público, ele tem que, sim, ajudar, mas ele não pode ser só o promotor daquele evento, Não. não é? Ele Eu é uma penso, compartida. sabe o que eu penso nessa parte aí, já falando de novo, que eu falo muito, né? Não, fica à Eu- vontade, que é um bate-papo, eu até É, cortei o Gé, depois eu volto com a pergunta Nós dele. temos, sabe o quê? O mês de junho. Sabe quando nós temos lá 12 e 13, 2 dias? Porque um é o dia dos namorados, que é a véspera, e outro é em Santo Antônio. Depois nós temos 23 e 24, véspera e São João. Depois nós temos, sabe, 28 e 29, São Pedro e São Paulo, né? É véspera e tal. Olha aqui, 6 dias para João Pop e o resto do mês, 29, 30, não sei, 31 talvez, Aham. né? Vira pro festival, pô. Culmina aí, é muita coisa. Aproveita mesmo, né? E ali não tem mais condição. Tá pequeno. Tá pequeno. E a minha ideia, eu sempre debati isso e vou dizer aqui também, é bom que você diz. Tem aquela área ali. Ali tinha uma praça antes lá, não era uma praça? Praça Benjamin Benjamin Constant. Constant. Eu vi, tinha umas É. coisas de madeira bonita lá. Tem aquela área lá do João Português, do poliesportivo ali, Sei onde é. até no. Não é aquele. CRAI, até o CRAI. Ah, sim, vai É. pegando ali a Vem tudinho todinha. ali, vem tudinho ali. Tem o Igarapé. Tem o E Igarapé. aí tem uma igreja agora evangélica ali, né? Exatamente. Dali Bem ali até próximo lá. atrás. É preservar e fazer o sambódromo, bódromo, sei lá. Começa botando 2 quadras, uma pro Mangangá, outra pro. Uma área grande, né? Faz tudo ali. Esse no foco do Imaculada, contar a história do Imaculada ali. Por exemplo, para chegar hoje, professor, do Imaculada, que era o educandário que o senhor colocou de madeira, Sim. se o senhor pode sintetizar, né? Claro, colocando linha do tempo, alguma coisinha pontual, mas nós saímos do educandário de madeira e tal, e chegamos no Imaculada. Sim. Né? Como foi esse processo? Quem foi coautor? Como foi que aconteceu isso? dessa forma? Todo esse processo começa assim. Vem o educandário Imaculada Conceição de madeira, né? E ficou pequeno. Já com a demanda. E aí o pessoal viu que a educação com as meninas, né? Tinha fruto, né? E tal, tirar. etc, tal, né? Aí foi para frente essa coisa. E agora? Como é que nós vamos fazer isso Puxa o para microfone um pouquinho acontecer? pra cá. Microfone. Né? Isso, aí. Aí- Pode puxar mais pra cá, pro lado. Aí, Aí. pronto. Aí como é que vai acontecer, rapaz? Nós temos que fazer um novo Imaculado, ó, porque esse aí não tá mais dando certo, não. Tá pequeno, etc e tal. Aí foi quando teve um padre aqui. Eu sou primeiramente área de madeira, né? Fez andar. Aí, Já o Gerson mais conduzir, que ele sabe. Na inspiração. aí teve um padre aqui que eu até chamo de educador. Era o Dom Adalberto Massi, que foi bispo, né? Foi Vi um- uma foto indo numa É, lancha, em algum canto. eu Eu tenho. também vi.
Quando fui presidente da Câmara, dei uma comenda a ele, o título de cidadão benemérito de Benjamin Constant, pelo serviço que ele prestou. Certo. Teve um momento que ele encampou a educação, porque ficou ausente a SEDUC. E aí a prelazia assumiu. Eu recebi recurso ainda como professor, que era do Estado, eu recebi pela prelazia, uma Como parte, professor. como professor. E aí ele ampliou, foi na Itália, trouxe dinheiro, só tinha aquele braço da frente. E eu, A principal, só a o principal. Aí eu tenho a fotografia da pessoa que veio construir. Tenho a fotografia. Tem a fotografia. Eu vou mandar. Importante depois mandar pra gente, Vou mandar. para fazer a edição e a gente, né, as pessoas contextualizarem a história. E professor, e esse engenheiro, esse construtor, ele era italiano? Era padre italiano, também? era italiano, mas ele convivia na comunidade de Manaus, do pessoal dos capuchinhos, né? Certo. Qualquer bronca que tinha lá na São Sebastião, ele era chamado para recuperar, tal, ajeitar, né? Era assim. Aí ele veio para cá. Aí eu tenho fotografia dele, tudo, vou mandar. Né? Maravilha. Aí Emídio, o nome dele, né? Mestre de obra, engenheiro, Emídio. Ele hoje mora em Manaus, eu descobri lá. Que eu vou atrás dos caras, quando diz, tem um ladinho que foi lá para mim, eu vou atrás dele. Foi lá, ele mora do lado do Da Vinci. Do Da Lá Vinci, do Da Vinci Hotel. Lá em Manaus. Mas não sei se ele está vivo. É da antiga Paraíba ali. Né? Desce e vai para esse lado aqui. Então, aí veio aquela parte. Aí, Frei Silvano vem, o bispo Adalberto encarrega ele de ser o engenheiro da obra, ele faz os braços e aquela parte fechada para construir, começar a igreja nova. Os corredores laterais, né? E ali tinha uma igreja, né? Eu vi na foto, não tinha Tem a igreja, a igreja principal, que foi uma tristeza, ninguém tinha ideia disso. Tudo era de Carrara, o mármore, o altar, esse negócio todo. Tem uma sobra, que é o sacrário, que está lá na igreja nova, está guardado por trás, eu acho. Né? Eles não preservaram para dizer assim, esse aqui é o pano principal. Pera, deixa eu só me situar aqui. Lá perto do Imaculada, era ali onde eram os padres hoje que a gente chama, que é a igreja? Seminário. Era ali? Porque eu vi uma foto. Era ali. Não tem nada a ver com a Nossa Senhora Imaculada que estava ali, não. A outra que foi feita, né? É outra... Isso. E professor Moacir, uma curiosidade, eles produziam os tijolos ali próximos, porque eu vejo que a estrutura, a parede do Imaculada é bem espessa, bem grossa, né? Sim. Não é que nem uma casa que é tipo um palmo somente o tijolo. Era assim, sabe onde era a olaria? Chamava-se Olaria dos Padres. É ali do lado do Maria Bonita, do posto, para lá, assim, um pouquinho. Já sei. Não tem um charco ali? Sim, sim. Ali que era a olaria. Perto da quadra Frei Samuel, né? Aquele buraco ali. Fazia o tijolo manual. Ali naquele... O tijolo era... Manual, aí... Porque ali tinha uma cacimba, porque tem que ter a água, né, para a mistura. Isso. E era feito ali. Agora, o padre, quando queria o tijolo, eu trabalhei nessa construção há muitos anos, né? Quando ele queria o tijolo X, tanto por tanto, ele mandava fabricar o tamanho do tijolo. Entendi. Tá entendendo? Já aí emendava dois para dar... Aí, o que fez? O João Português, como era um cara ativo, gostava de trabalhar e mexer, eles fizeram um negócio com o João Português. O João Português desativou de lá e levou para onde ficou a olaria ali. A olaria, não. Olaria Progresso. Isso. Em frente à escola Raimundo Cunha. Tanto é que, não sei se você observou, seria bom observar isso. Lá na Igreja Nova tem uma entrada de ar natural. Na igreja... Na parede da Imaculada. Peraí, naquela igreja que o senhor fala da Imaculada Conceição, ali na praça. Agora, tem uma parede de ar. A parede de ar. Toda ela seja parede de ar. Vem o tijolo assim, a parede sim. Tem outro tempo. Ela tem entrada de ar. Exatamente. Às vezes o cara questiona, mas cadê o ar-condicionado? Não, mano, é só aproveitar e melhorar a entrada de ar. E, assim, só para não cortar essa história, porque um dia desses eu via sobre isso, sobre a questão da arquitetura, como os prédios estão ficando com tanta necessidade de ar-condicionado, né? Sim. Eu vi, acho que lá na Arábia Saudita, por algum canto, eles aproveitam muito o vento, fazem as entradas lá. Não sei bem como é esse processo, mas olha que a gente já tinha esse processo bem antes. Sim. Isso não é nenhuma tecnologia nova. E nós, na época, depois da minha experiência, do papai, mais os padres e tal, sentamos numa mesa e discutimos como seria a casa em Benjamin Constant. Um modelo para nós, né? É de palha, é de zinca, não sei o quê. Chegamos a um denominador comum. A casa é feita, vamos dizer que seja quadrada, né? Do jeito que queira fazer, metemos uma laje, subimos pilotis, já, deixamos tudo vazado. E aí que cobrimos em cima. O ar circular. Só quem tem aqui, não sei se tu observa agora, lá na Alegria do Saber, que era dos irmãos Maria, o Balduino coisa lá. Exatamente. E a maçonaria que tem, eu deixei uma entrada, mas é de tela. Ela atravessa. Tá bem feito. Porque eu comecei a fazer, quando eu metia a parede do terceiro andar do outro lá,
Já. Conhecia o balanço. Eu fiquei pensando, digo, esse balanço aqui vai dar coisa. Aí meti aquela tampa. Nivelou. Pode ser que quebre, né? Tal. Aham. Mas Mas- passa o ar e volta. E refrigera ali a O banheira. refrigério lá, o nosso templo, se não tiver ar-condicionado, funciona normal a reunião. Beleza. Então trouxe esse. Mas ninguém aproveitou como arquitetura. Entendi. Então veio o engenheiro, veio o padre, fez a construção, aí, o investimento e aí Sim. construiu aqueles braços, né? Sim. Na sequência, Pois é, aí depois da construção, então, hoje em dia o colégio tem mais de 80 anos, né? Tem. Né? É 1940, né? sim, 1940 para cá dá uma lapada de 80 e poucos anos. né? Isso, né? eu acho que vale a comemoração já, né? Sim. Vale um resgate, uma mostra cultural, Isso. fotos do processo, né? Porque o professor tem isso. né? E professor Moacir, também uma curiosidade muitas coisas aconteceram, né, na educação aqui, desde o campus avançado, a educação superior, o projeto Rondon. Aham. Nós tínhamos aí, Veio o irmão João, veio o Balduino, veio o Moacir. Sim, aí chegando no Imaculada, como as freiras também vieram contribuir e qual o motivo de elas terem ido embora? Esse é o foco, porque como a gente falou, os gaúchos vieram, foram, os irmãos maristas coordenavam, né? Sim. E o foco no Imaculada, né, que tem mais de 80 anos, o Sim. prédio, a história, as freiras vieram e qual o motivo delas saírem, como é que foi, ou tinha um tempo pré-determinado? Essa é a pergunta. O problema é quando elas vinham para cá, elas já tinham tempo em idade. Aquele tempo de idade, quer dizer, na época atrapalhou um pouco, porque elas não eram bem novinhas, não. já Não, elas já vinham com formação, consolidada, né? já. Quando chegava aquele período, elas se aposentavam Entendi. aqui. Muitas freiras dessas, Carlota, Simone, Demônia, né? todas elas são aposentadas pelo estado do Amazonas. Então elas tinham que retornar, não iam ficar aposentadas fazendo o quê, né? Não tinha como. Elas eram professoras, né? Professora, Contratadas, formadas, né? Formação de primeira linha, né? Então elas viram necessidade, não tinha como a prelazia segurar, né? Tinha mais Veio o irmão Marista e disse assim, não, eu vou para lá. Nessa crise, eu participei. Vamos para lá e vamos abrir a escola. Ali é onde venderam os terrenos. O Márcio vendeu ali, né? sim, Aquele ali monte de terreno. na rua do Floriano ali. acho Isso, que era. aquilo ali era para ser a escola marista, que substituiria a Imaculada. Teve um irmão lá, eu ainda cheguei a frequentar, o irmão que andava no Dalvino. Jeep, Dalvino, exatamente. Ainda teve muito, O irmão Vadir Gobato ainda também. teve muita coisa ali bacana, É. muita coisa. E professor Moacir, eles também tinham terreno até na estrada do Crajari, né? Sim. Essa eu- Eles tinham Eles têm, né? Aí, sabe o que aconteceu? O poder aquisitivo da população não tem como pagar a escola de PUC nem dos irmãos. Muito caro. Exatamente, é caro. Porque, por incrível que pareça, onde eu estudei, né? Eu, formado em biologia, estudando, tu recebe no primeiro dia de aula um microscópio, uma lupa e tudo. Hoje tá difícil, hoje É. tá difícil. E tu paga uma taxa, sabe? Simbólica Eu para sei. manutenção, né? Exatamente. Armário, tudo. A PUC é rica, Alto padrão, né? né? Alto padrão de qualidade. Então ficou assim. Então as freiras começaram a se retirar, né? E as outras que estavam lá estudando, as pequenininhas, não tem essa coragem de fazer essa viagem, né? Entendi. Entendeu? Elas são mais missionárias, né? E aí, por causa desse emprego delas, a missão está Diminuindo diminuindo. E cadê as freiras novas? Não tem. Aí faltou questão da mão de obra. vocação. Aí foi finalizando a estada delas aqui. Isso. É. E aí a SEDUC tomou conta Tomou conta. da administração do Imaculada, é isso? Imaculada. E o prédio lá é alugado para o Estado. Não sei quanto é por mês, mas não é menos de 300 Exatamente. pau. Eu conversava com o Frei, ele me falava justamente sobre isso. Ele falava. É dos capuchinhos, né? Parece que É do bispo. houve uma divisão ali. Uma parte ficou para a diocese e Tese. os capuchinhos, não Sim. foi? Parece que a casa para os capuchinhos e lá para a diocese. Tem uma divisão aí. Exato, que arrecada o aluguel. Acho que eu espero estar falando certo, né? E o Gilberto Mestrinho, quando eu fui coordenador, eu fui coordenador várias vezes, né? Sim. Quando o Gilberto assumiu, ele mandava me chamar, assume lá, vai te virar, que tu dá o jeito lá. Eu ia pra Imaculada. Era. Assumia toda a unidade, Tabatinga, tá lá. Aí ele fez uma proposta pro bispo, Adalberto, que ele queria comprar o prédio, A escola Imaculada. Imaculada. Só que o bispo, não, rapaz, que é. Eu acho que a quadra também é alugada, né? E a galinha do salvo de ouro. A quadra também é alugada. Não, a quadra é dos alunos do Imaculado, sabe por quê? Eu te conto essa história. Né? Tava dando aula, eu, irmã Joselina, a turma todinha do colégio, aí, pô, uma turma formando, né? Cheiro, professor Cheiro, Verônica, aquele menino que sempre publica aí, o Vilásio, né? Uma turma dessa, a Ivanete Almeida, pai, vamos pedir um presente aí, vamos botar o nome de um cara aí. Quem era o ministro da Educação? Jarbas Passarinho.
Eu lembro que o senhor Já? fala também disso, ó, lá na Aí, ó, história da gente, viu? Vai estar o link aí embaixo, tem uma história bem detalhada. é, Tem vários documentários, né? O é. professor Moacir foi um dos Aí primeiros lá. lá, tá lá, né? Escuta só. Aplicaram o gás, aí chamaram nós. Aí vai a reunião dos professores. Irmão Joselino de língua portuguesa, redige aí um telegrama. Naquele tempo era o telegrama, né? Certo. Nós, alunos, não temos lugar para fazer educação física, nós queríamos uma quadra e tal. Pô, manda, correio. Presidente, quem era? Era não sei se era o Médici, era um desses aí, era da Revolução. Certo. Eu não me lembro assim, mas era o Jarbas, né? Veio a resposta, gente, já tá liberado, não posso participar por causa de Quanto mil réis? Quanto mil réis? 70 mil cruzeiros. Cruzeiros ainda. Aí, parará, vira e mexe, vai para estar no Banco do Brasil de Tefé. Porque de Tabatinga não tinha Banco do Não Brasil. tinha banco. Não. Aí, Carro mais longe aí. isso. Aí, olha só. O prefeito era José Maurício Lavão Barreto, eu era o vice porque era o presidente da Câmara, não tinha vice. Ele foi exonerado. Da Câmara, Não, da da prefeitura. prefeitura. E eu fiquei o prefeito, já. Quando eu assumo a prefeitura falida. Falida. Não tinha nem como pagar a folha. E sabe quem estava sem receber? Pessoal do órgão rodoviário, que era tipo DENIT hoje. Entendi, mas era estadual, federal? Não federal, Federal. por causa de glosar a verba, por não prestação de conta. Ei, Eu peguei minha mala, me habilitei e fui embora. Eu tinha 23 anos como prefeito. é, Cheguei lá e disse, onde é? É o MEC. Fui atrás do MEC. E a moça me atendeu muito bem e disse, sabe quanto é aqui? Está glosado por falta de prestação de conta de 10 centavos de uma escola lá em Praia Grossa. Pelo amor de Deus. Digo, minha senhora, quanto a senhora quer para pagar? Disse, O desglosar, né? eu não posso fazer isso aqui, proibido. Tá? Mas por que não faz na sua casa? Amanhã eu... Daí ela fez, tirou. 2 dias depois, estava liberado tudo cravado. A vida seguiu. A ficha estava vermelha. Eu vou para Tefé. Não era o que a gente chama hoje de Cadim, não, né? Não. Era outro Cadim, né? Eu vou para Tefé, quando chego lá, estava o recurso, sabe, quadra, dali, estava o recurso, sabe de onde? Do Rosa Cruz, Rosa Cruz eu estudei. né? Rosa Cruz. Porque eu fiz uma briga tão grande lá em Manaus, que ele ia para Parintins, e eu digo, não, Benjamin Constant na fronteira, e fiz uma zoada. Colocou Mas estrategicamente a informação. Não, mas eu era vivo, porque naquele tempo valia o jornalismo. E eu levei um amigo meu que era jornalista comigo, sempre ele ia nas viagens. Bora lá. Eu digo, olha, tá aqui o rapaz, é o jornalista daqui. Veio tirar a foto e fazer uma matéria. Aí o cara tinha medo, cara, né? Aí foi o recurso, aí eu trouxe o recurso. Chamei o Frei Silvano. Silvano tá aqui. Eu não quero nem saber desse dinheiro, faça a quadra. Aí foi quando eles escolheram, foi tudo acertado, né? Não faltou recurso, deu bacana, né? Aí, como é que nós vamos botar o nome? Não, nós queremos que bote o nome do Papa. Frei Samuel, bom, essa coisa aí, Qualquer não. né? Aí foi quando nós fomos fazer o centro escolar. Terminou tudo, beleza. Aí foi assim que aconteceu, né? É dos alunos. Então, Que é patrimônio agora, que Imaculada encampou, né? E quem vai brincar? Mas o terreno era Era da igreja. da igreja, Da né? igreja, era. Entendi. E ainda é. Eu acho que tem uma foto lá da Confissão da Quadra também que o senhor publicou. tem. Eu recordo que eu vi lá alguma coisa assim. Então a gente vê que a Imaculada tem muita história, né? E o professor Moacir participou de grande parte da história, né? Sabe por quê? Muita coisa. Eu tive a felicidade de participar dessas coisas, dessas nuances, de resolver. E eu sempre fui aguerrido. Em qualquer lugar que eu estou, digo, não, eu não aceito isso aí, não. Tem aqui também, professor, me encaminhando para a gente dar uma acelerada, e aí a gente tem aqui a Junpop, mas a gente pode ficar o dia todo. Dia desse eu assisti um podcast que deu acho, quase 8 horas. Olha, eu assisti 2 partes, 4, mas foi uma maravilha. Assim, mas senão a gente interrompe em outro dia. Não, a gente tranquilo. Eu gosto de conversa agradável, assim, quem tem interesse, assiste, né? Quem quer saber da história da cultura, eu pelo menos, assim eu faço. Para mim pode ter 10, 8 horas. Sim. Porque agora é mais... Dá para falar um pouquinho da Junpop? Sim, é isso. E depois para fechar a sua vida de artista visual, artista plástico. Sim, mas antes da Junpop, e já pode engatar aí nessa questão da Junpop, tem a questão, acho que a Junpop culminou da primeira Semana da Arte do Imaculada, foi isso? O Gerson, foi um gancho. O Gerson me passou aí o... Foi um gancho. Eu conto essa história também. Sim, pode ir. E a Junpop, professor? Depois da Era assim, deixa eu te contar. O Alcino Castelo Branco, ele foi nomeado prefeito. Naquele tempo era nomeado, né? Então, o governador tinha que gostar de ti, as Forças Armadas e tal. Aí ele dava teu nome. Eu fui chamado para ser o prefeito, só que eu tive medo de assumir. Tinha saído do Exército, então tinha uma força dentro do Exército grande. Mas aí eu era muito novo, comecei a pensar, deixa eu ser Alcino.
Né? Deixa pra lá o Celcino. Aí Celcino tinha uma coisa boa nele, que ele fazia assim, sexta-feira, 5 horas, não precisava ninguém avisar para ninguém. Chegava no gabinete dele, 5 horas em ponto, terminava fechando as portas lá, o pessoal vão embora e nós ficávamos. Né? Quando era na segunda, ele marcava 8 horas da manhã, mas ele dizia o local. Vai ser no Bilac, vai ser lá no Imaculado, ele trocava no setor dele. O lugar, né? É. Vai atender ali. E numa dessas tardes, devido a essa semana de arte aí, ficou assim um negócio, né? Rapaz, daí pra onde nós vamos? Daí vai ficar nisso aí? Vai ficar só assim, né? Sá do Braga, ele é muito perspicaz, muito. Se não, rapaz, vamos embora criar um negócio, rapaz, assim, que envolva a comunidade toda. Não diga, vai ser ruim esse negócio, mas bora. Estava sentado ao sino na mesa lá da prefeitura já agora, eu, Sá do Braga, Lázaro, Dona Maria do Carmo Asas, Maria, que era chefe de gabinete, ela. Lembra? Aí era o Manel Holanda, secretário de Finanças. Conversa vai, conversa vem, disse, rapaz, por que nós não criamos festa junina, que não tem, olha, tá, Céu do Braga, tá se apagando fogueira, tá se apagando isso, tá se apagando. Colocou a posição dele, aí todo mundo é mesmo, né? Bora fazer esse negócio, bora. Bora reunir mais, vambora. Não tem recurso. Não é? E você, um parêntese, uma coisa interessante que eu vi, ainda pegando o gancho, o Céu do Braga me contou um pouco da história e ele disse que nesse tempo estava começando a televisão aqui com a torre da Sadi Hawashi, aquela coisa, e o Céu do Braga preocupado, como ele falou, não tem mais fogueira, porque as pessoas já estavam ficando viciadas em televisão e estavam esquecendo as tradições de acender a fogueira. É isso mesmo. Então também foi um motivo, né, de vamos reunir mais? Vamos reunir mais? Vamos. E como nós vamos reunir? Tinha uma bondade nessa coisa, que nós tínhamos aqui em Benjamin Constant uma coisa chamada Conselho Comunitário. Conselho Comunitário. Que faz falta hoje. Mas quem nomeava o conselho? Não, era assim. Os bairros tinham o CNPJ deles, o negócio deles se organizava. Quem é o representante de Coimbra? Doba, manda o Doba para lá. Você sabe que lá em Portugal é muito conhecido como freguesia? Freguesia. Exatamente. Resolve. Isso. Aí vai para aquela grande reunião, né? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, Coimbra está precisando de botar o cimento lá na rua, não sei do que, lá do Alonso Putinha. Isso. Então ele leva as suas demandas, né? Tem a equipe do Conselho Comunitário, que é a diretoria, analisa, faz o planejamento estratégico, estabelece primeiro, segundo, né? As prioridades, aí faz isso. Bom, começamos a reunir nesse conselho. Certo. Aparece o irmão Balduino, a figura dele lá, né? Pô, tudo aí. Aí disse, ideia genial, não sei quem, fez elogio para todo mundo, né? E quem é a ideia? Não tem ideia. Nossa, foi uma reunião. Aí ele disse, bom, tem uma coisa que não estou gostando. Festa junina popular. E Celdo tinha feito o nome assim, Fejus Pop. Fejus Pop, né? Ficou aí pronunciar, né? Não, aí o Balduino disse, isso em língua portuguesa não existe. Tem que dar ao povo a linguagem que ele domine. Exatamente. É uma regra. Ele dizia, deu uma aula do cacete. Soltinho, né? Eu tenho o irmão Balduino em vida ainda. Por que não fica João Pop? Aí, porra, João Pop. Todo mundo vai dizer. João Pop. João Pop. Fácil. Acabou. Né? Porque tu vê que eles fazem as festas juninas das escolas, né? Fica aquele monte de sigla, né? É difícil até de pronunciar. Até de guardar na memória, né? Aí o Balduino esteve explicando. Não precisa ser o que está escrito. Não. Exatamente. Né? É só dar um apelido pro negócio. Sim. Ele fez até uma comparação feia. Às vezes não tem o João, não sei o quê, chama Guilherme, né? Né? Que é mais fácil, né? Fica mais fácil de chamar. Aí foi feito isso. Como foi? Vamos atrás das serrarias. Floriano, com a Tábua, o Cuba. Vai ser na praça, etc e tal, né? Volta as fogueiras, volta. Organizamos de uma maneira tal. Aí colocamos lá para essa. Aí tinha a questão da rua mais enfeitada, né? Recuperando as tradições, né? Lá no Pop, na primeira. O que aconteceu? Rua mais enfeitada. Não tinha uma diretoria. Não tinha jurado para isso. Quem era eu? Vai ser o Rafael com o Jéssica e o Moacir. Nem nós sabíamos quem estava observando qual era a rua, mas, sabe? Aí, Jéssica, o negócio lá. Aí trazia, tipo, o Alcino, o prefeito, ele pegava, catalogava e dizia, a rua, Pedro de Souza. Mas a prefeitura se encarregava, sabe de quê? De levar o som. Entendi, manter o barulho ali. Era o barulho. Aí surge, por falta disso, porrada seca já.
E aí o Porrada Seca vem do seu Bibi, né? É. O seu Bibi participava do Porrada Seca, era isso? Chico O Alves. Bebi, o Chico O Alves, Alves, o Alonso. que depois ficavam tocando ali em frente da Servibem. É, O Porrada Seca tinha uma Cabeção, claro, mas depois. Cabeção. E aquilo começa, esse Porrada Seca aí, mais pra essa turma de bebida, entendeu? Começa com o instrumento do Mobral. O Mobral, quando veio, ele comprou o instrumento, botou na mão de todo mundo. E a Semana da Arte se consolidou, teve teve várias. Uhum. E aí trouxe o João Pop, fez o tablado. Aí o que é que vai ser agora? Quadrilha, né? Lá aquela aí, sonha atrás de tefé umas coisas, o outro traz a dança do Estariano, que é o cacetinho lá da escola Cacetinho. técnica. E vai assim, formou e deu certo, e o povo ia. Não, era maravilhoso. Eu cheguei a pegar ainda alguma época da João Pop. E Volta às fogueiras. volta a fogueira, para- botava tudo, africanos, barqueiros, Vaqueiro. né? Eu lembro que Às vezes tinha o Rômulo, a Romi, era vaqueiro, da Ania, do Zé Pinto. E às vezes tinha até dança de Islândia, de É, mas que tem participava. foto lá, já só acho que da tua irmã participando ainda. Tem, do Né? Eu acho que tu colocou um dia a desse. Márcia. É. Da Jum Pop, exatamente. Aí, Tinha muita coisa ali, tinha muito. que saudade faz da Jum Pop. Eu acho que tem que voltar. Também acho. Eu Essa faria. festa popular não pode. Ei, moça, Não, eu faria, eu retornaria. Eu depois também da sou bem Jubop favorável. combinou no Boi Bumbá, não foi Sim. isso? O trampolim, né? É, o trampolim. Existia antes, claro, eu não sei. Eu conheço os dois bois que agora estão. Não, era um boi de terreiro antigamente. Era Boi que tu Bumbá de vendia- terreiro mesmo. Era que tu vendia a língua, né? Entendi. E até umas piadas feias, né? Mas deixa pra lá. É, que Mas aí surgiu o boi, assim, como foi que, muito rápido, assim, essa questão por exemplo, das agremiações, existia só um boi, tinha um nome. tinha o tira-tema, o corre-campo. Mas aí tu sabe como funciona isso? O nosso boi não é esse boi aí. É lá do Maranhão. Nosso aqui. boi não é o boi de Parintins, é o boi bumbado É, do Maranhão. Do terreiro. Bumba meu boi, É bumba como meu boi. aqui. É. Melvino de Jesus, Aleide de Souza Lima, André de Magalhães, essa turma toda. Uhum. Quiseram trazer escola de samba, tipo do Rio de Janeiro, não dá certo. Nós somos o bloco que é do Ceará, da nossa família, dos nossos centrais, que é máscara, é jogar lixo no outro. Sim. Esse é o carnaval de Benjamin. É, Se tu fizer outra Carnaval coisa, de não pobre. pega, não pega. porque Então é a mesma coisa que aconteceu com a Jum Pop. O boi é aquele boi que é pro teu terreiro. Lá no Rafael, aí tu vai pagava. brincar lá. Tu dava uma ponta, comida, às vezes refrigerante, e eles contavam, e o filé do seu Lelé, e não sei o que, não sei de quem, eles iam dividindo o boi. A dona Judite, acho que vem dessa Já sou africano. dessa época, do africano, né? É. Também aqui, Uhum. o pessoal, vocês podem acessar aqui também, depois no História da Gente também, tem lá a dona Judite contando a história Tem. da vinda de São Paulo de Oliveira. É. Isso, Jéssica? Uhum. Nós temos lá também. E essa aquele da história. Dona Judite, os africanos, é uma homenagem que eles fazem à Princesa Isabel, a Que bonito, Redentora. né? Exatamente. Só Então, que nós aí deixamos de lado, deixa os caras brincar. Não, mas Tem quem todo é um historiador tem. tem todo um É contexto. melhor dar uma lapidada na coisa e fomentar o lado da homenagem à Princesa Isabel. Foi a Correto. abolicionista da É, escravatura, né? Então, correto. acho que é importante mesmo. Mas também tem aí, pra gente finalizar, né, Gerson? Tem a questão do Raiz Cabocla, né? Uma pincelada, assim. O Raiz, O senhor acompanhou esse processo, professor? Rapaz, deu raiva esse Reis Caboclo. Mas por que deu raiva? Porque deu raiva, porque nós estávamos no Rio Grande do Sul. Sim, foi. E aí eu tinha que fazer prova. As minhas provas lá do dia eram pesadas, né? Aham. Pesadas da ciência. Não, sim, claro, É. e muito puxado, né? E a do Sandro Braga era tipo jornalismo, né? Vai lá e tal. E ele viveu muito naqueles grupos Caverá, lá tem um grupo Caverá que vai buscar as origens do Rio Grande do Sul, né? Ele se infiltrou e ficou e correto. levava a gente ia. Aí quando ele ia ensaiar, e tinha prova. Aí, se tu vier, eu vou te dar uma surra. Aí você, e ele disse que o Grupo Caverá foi a grande inspiração dele para a criação do Raiz Caboclo. Aham. Como é o nome do grupo? Caverá. 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 Tem algum sentido ou o nome? É caveira. Ah, tá, É. entendi. É tipo uma conjugação. de caveira, Caverá. E é um grupo da música lá da região, Não. né? Dos Pampas. Isso. Legal. Deu com vocais e tudo. Isso. Aí ele trouxe para a região amazônica a realidade, Aham. colocou a letra daqui e os vocais também com os meninos. Mas hoje nós temos vários. E vale ressaltar que os meninos eram alunos deles, Era, do nossos alunos. Imaculada Conceição, né? É. Olha, o Imaculada está sempre Se tu Sempre olhar, assim. o Imaculada foi assim. fundamental pessoas para olhar- tudo, né? Porque o nosso foco hoje, né? A gente está focando no Imaculada você para acha o nosso que eu estudo- público saber do que Você é acha que eu estudei aonde? Imaculada. E eu agora Então, Eu também, desde a pré-escola. né? Se Desde você olha, moleque. o motor propulsor, Uhum. né? O motor propulsor
de Benjamin Constant foi Imaculada Conceição. Imaculada, né? Não é? Não que as outras escolas não tenham Não, o seu brilho, mas a gente tá falando do motor propulsor. E Pois- tinha uma outra história, mas pode Qual é? perguntar, Jéssica, pode ficar à vontade. Não, pois é. Pode ficar à vontade, A partir vamos do Imaculada tem muita coisa, né? tem. E aí, nisso, né? Uma pincelada. Depois da João Pop, foi criado o Festival Chico Alves, lembra? Por algum período. Sim. Tinha até o troféu Chico Alves, Sim, né? isso. Aí, aí, depois da João Pop, ainda ficou um pouquinho o Festival Chico Alves e culminou nos bombais, Sim. que é o Corajoso e o Mangangá. Mangangá. Isso. Corajoso e Mangangá. E aí, o lado agora, para finalizar, o lado de artista plástico. Sim, o lado de artista Outras plástico. obras. Esse aí esse é o menos. Nós vamos fazer um outro episódio, já está convidado para o próximo episódio. Esse é o primeiro, viu? Que honra a gente tê-lo aqui. Os nossos colegas, todos os artistas, né? Poeta, só poesia, por isso aí, tudo bem, não sou contra. Comenta tudo. Mas a história tá ficando. Eu sei. Quem é que vai pegar um poema, por exemplo, e juntar para ter aquela história? Fazer a linha do tempo. No caso deles, o Mauá, aí você vai atrás, né? E os outros, que é muito sensacional, né? Não, Tem então que eu trazer a digo, não, essência. a história vai se perder, eu pensei. Uhum. E eu seria um bruxo, vamos dizer assim, se eu não resgatasse a história da casa onde eu estou, na maçonaria. Claro. Estava tudo jogado, né? E ninguém queria saber disso. Vou juntar o que posso. Eu vi. Juntei, aí trouxe para aquele livro. Até ele é um diferente aquele livro. Ele tá aqui, ele tem remate de malhos, aí passa, aí tem um bocado de linguiça aqui no meio, né? Remate de malhos, e volta de novo, né? Para remate de malhos. Mas é Para marcar o espaço. sim. Pois E é, a né? questão do Gerson ia colocar, a questão, desculpa, eu interrompi, mas pode falar. Não, e a gente vê, professor, que a gente até discutiu um pouco Uhum. a história de Benjamin Constant é complicada, porque tem vários decretos, né? A gente já foi subordinado a São Paulo de Olivença, até fé. Então vai e vem aquela coisa de ler em cima de ler, Remate né? de malhos Remate de pelo malhos. meio. Aí vem até se fixar realmente aqui, né? Era Esperança, Vila Esperança, até Benjamin Constant, é uma volta danada que eu sempre estou lendo e relendo para entender. E não entendi direito. O Gerson já Então, falou até hoje sobre isso. Outro momento, professor, a gente vai trazer para tratar exatamente focar isso. sobre só da gênese da cidade, Sim. de Remate de Malhos a Benjamin. Sabe o que é também? É que a gente pensa assim e pega logo mais rápido. Tem que ter um grupo que tenha sensibilidade de fazer essa busca. Exatamente. Por que tem remate de malhos aqui em 1904, por exemplo? Que não tinha nem Benjamin Constant, né? Que era Esperança, por exemplo. Não é verdade? Correto. Então vamos saber por quê. Porque não é remate de malhos, era lá. E a história desde o Alfredo Bastos, que foi o primeiro morador lá, Isso, tem que que ele retratar. criou o jargão, que ele estava lá para arrematar os malhos Vale dele. dele. Tudo isso tem que Alfredo Olha só para te ver. Eu de professor? fato conheço A essa gente história. vamos Sim, fazer um podcast, Vamos. fazer uma cronologia, cronologia. um negócio bem didático para que as É pessoas importante entendam. porque a gente consegue reconstruir Construir. a história. Exatamente. Isso aí, o professor Mossi É. falando agora, eu vejo assim, você vai pensando, é como se fosse uma linha de investigação, né? Vai ligando as linhas, o tempo. Aí você estabelece com a prefeitura, que é o órgão responsável, Câmara e Prefeitura, dizendo, olha, nós achamos por bem que depois de estudar tudo isso aqui, a sugestão nossa é que seja o dia do município esse aqui. Acabou. Exatamente. Porque retrata isso, a E instalação... justifica, né? E justifica. Justifica. Tem essa confusão, né? Dia do município era 4 de janeiro, aí já foi para 29 de janeiro, aí tem outras datas também, né? Devido aos decretos, né? Nós vamos deixar, um exemplo assim, nós vamos deixar a data da fundação do município quando o governo do estado passou as terras para o Pedro Ferreira de Souza, naquele dia lá, não sei se é. Qual foi a data? Tem uma data, não me lembro bem assim, mas ele custou 20 mil reais, custou. Para colocar nesse terreno. Não foi passado Porque terreno. aqui era Tá da no meu livro, família, tá no livro. da Só- família eles compraram para estabelecer. Outra coisa, pensando nisso, sabe de uma coisa? Muitos prefeitos estão enterrados aqui no cemitério São Francisco. O Pedro de Souza está aí. Cadê? Quem levantou a sepultura dele para chamar uma pessoa para fazer um padrão? Isso aqui é o fundador. Pô. Exatamente, a gente precisa disso. Tu vai em qualquer cidade grande, tem lá a Catatumba. Luiz Camões está lá, né? Isso vira até turístico. As Turismo, pessoas entendem a história. Você pode levar uma criança para conhecer a origem.
Eu vi a reportagem. O Chaga de Almeida está aqui, rapaz. Um dia desse achei a sepultura Mas dele. são coisas que eu não sabia. Eu vi a Sinceramente, reportagem na Argentina, o turismo nos cemitérios da É. Argentina. a maioria dos cemitérios Entendeu? fora serve para visão do É. turismo. Conhecer a história, os professores levam. Quem pra eram as conhecer. pessoas que, né, que fizeram parte da história. Então, São algumas coisas que eu sou, assim, muito fã dessa parte cultural. Eu também. Eu sempre sento com as minhas filhas, com a minha esposa, com as pessoas que eu posso, e eu, com o Gerson aqui na UFAM, a gente, né, já tem, Conversa pra caramba. tem esse laço profundo disso, dessa questão de cultura. Tanto é que nós gravamos mais de 5 documentários, não foi? 5 episódios, correto. É. do Histórias da Gente, né? É. Porque cada vez que eu ouço, por exemplo, o senhor, o Gerson, alguém, eu não tive aquela oportunidade de ver aquele momento. Mas agora eu consigo fazer aquela formação Sim. lúdica na minha cabeça Sim. de que como foi aquele momento. Uhum. E eu tenho Explicar coisas. isso levar para frente. Eu tenho coisas assim na minha mente que ainda estou vivo, claro, né? Aí que eu posso pegar aquele artista que recupera Eu sei. fotos, eu né? sei. A partir da conversa. e tal. Exatamente. São boas. Eu tenho, por exemplo, a morte do Pé de Ferro. Eu tenho na minha memória como foi. Então, Eu estava lá na hora que aconteceu. E depois eu vi o Pé de Ferro já sendo enterrado. e eu vi o senhor publicar exatamente nisso. Isso. O nome dele era Edmundo, né? Edmundo Levi. Edmundo. Então, é uma história que eu lembro do seu Edmundo também, a gente vai trazer numa próxima. É. Eu recordo disso também. Sim. Não tem que falar. Tem muita coisa Tem pra muita gente coisa. conversar. Aqui ia levar Olha, uns 2 dias aqui. eu resgatei uma coisa que eu nunca pensei na minha vida um mês atrás. Como assim? Aí eu fui observando que, nesse meu livro aí de Renato de Malha Benjamin Constant, eu olhava nos meus arquivos, que tem muita coisa para Sim. publicar, né? Aí saiu outro que é continuando. Aqui foi aprovado aproveitar o Gerson, foi até uma ideia do Gerson, professor, aqui na sala, no outro bloco, e futuramente a gente vai estabelecer a sala da cultura, Uhum. da morte fotográfica, história, o senhor vai estar convidado Isso, tá. para a gente para fazer, É, são seminários, exposições. palestras, edições. Aí eu olhei, tem lá aí no livro um diploma na maçonaria, né? O cara, o Homero Brasil recebendo, acho que 1 grau 18, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca olhei de perto essa coisa. Aí botei os cachorros para cima, digo, eu vou olhar. Do lado tá escrito assim, o meu avô, tesoureiro da loja. Como? 1910, o meu avô já era tesoureiro. Aí comecei a bater martelo, né? É. Fui para Manaus, procurei lá na maçonaria de Manaus, na central, encontrei até o número dele como maçom. Cara, que legal, hein? Você vai puxando a linha, né? O fio. Conversei com um primo meu, ele disse, eu tenho a foto do vovô, manda para mim. Ele mandou a foto. Veio a foto, eu vesti ele de maçom. Porque a foto ele não estava vestido de maçom, Aham. estava de paletó. Entendi. Aí eu vesti. Aí eu fiz assim, uma reportagem, os Maia, né? Aí coloco vovô, pai, eu, Jurimar, Bahia, Chicó. E aí eu botei a turma todinha assim. Lado a lado. Aí mandamos ajeitar, tiramos a cabeça. Mas tá lá, resgatei, né? Bom, mas Pô, eu legal. acho que é isso para a gente também liberar o professor Moacir, né? Não, é a hora que É. vocês precisarem. Foi um excelente bate-papo, assim, muito bom mesmo, né? Dizer que é só a primeira vez, esse é o primeiro episódio que nós fizemos, né, Gerson? Correto. Mas nós vamos fazer outros. E nós temos outras temáticas. Já tá né? marcado, Sim, remate Do de seu ma- livro, remate de maio. a Benjamin Constant, É. né? A história. Vamos trazer isso, porque a intenção desse podcast, para você que está assistindo aí no YouTube, nas redes sociais, é trazer a cultura, a ciência e o conhecimento, o Isso. resgate cultural, para que a gente possa, a partir da universidade, Aham. né, procurar essas evidências, saber de histórico. Logo, logo, o professor Moacir vai estar aí com seus, né, com o próximo documentário, a gente vai produzir. Então, a universidade tem por obrigação essa visão de resgate, Sim. né? Então, nós vamos fazer isso. Não é isso, Gerson? Seremos conduzindo esse processo e sempre o nosso podcast abre a porta. Eu não sei se o Gerson, eu dizer que nós vamos estar lançando e divulgando em breve. O Gerson quer dar uma palavra, o seu Moacir também, fique à vontade, é com vocês. Ok, então é um prazer, Rafa, estar aqui, né, com vocês, professor Moacir. A gente está sempre aprendendo muito, né, na vida, e aqui é mais um aprendizado para mim. Eu fico muito agradecido pela oportunidade e que vamos abrir a porta para mais conhecimento, para mais cultura, né? Temos muitas temáticas ainda para explorar com o professor Moacir, né? Inúmeras e inúmeras, né? Que no momento certo, adequado, a gente vai organizar, né, professor? Convidar e também contextualizado com elementos, com fotografias, né? Para o cara dizer, não, ele tá, é papo. Aqui, ó, a gente mostra, né? Isso é interessante, O né? famoso mata a cobra e mostra o pau. Correto, tá? Então, eu só tenho a agradecer, professor Moacir, Rafael, pela oportunidade. Estamos junto para acompanhar novos episódios aí. Isso, professor Moacir. Não, isso aqui é de agradecer mesmo, não tem como. Para a gente fazer isso aí, vocês, a preocupação justamente é deixar registros. Claro.
para que as nossas gerações que vêm, nossos netos, bisnetos, olha, o vovô estava lá nesse. Entendeu? Por quê? Porque a gente está vendo que está se perdendo, entendeu? Cada um que morre, por exemplo, já antigo, se perde muita, Leva uma parte. leva uma parte, que ele tinha muita coisa para contar, por exemplo, vovó, né? A gente perdeu muito dela, a vovó Toninha. Ela tinha muita coisa para contar. Às vezes eu conto a história da botija que ela contava, né, e tal. São coisas assim que parecem folclóricas, mas registram aquele momento, né? Então aí a gente está para isso, para resgatar tudo isso e deixar esse pedaço para que a turma pesquise e vá buscar, né? Correto, Tá correto. vendo? E eu estou à disposição. Obrigado, professor. Obrigado Pra gente é também. sempre um prazer. O senhor é sempre bem-vindo à universidade, está de Sim. portas abertas. Como diz aqui o nosso podcast, abre a porta. Até Isso. logo, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa noite, né? Dependendo da hora que você vai assistir. E não deixe de acessar os links que nós vamos deixar todos aí embaixo e também as fotos que irão aparecer para que vocês percebam aí o contexto todo, a linha do tempo que o professor Moacir hoje trouxe aí com sua grande e vasta cultura, esclarecendo em Benjamin Constant e no Alto Solimões toda a história. Agradecer meu amigo Gessinho também, sempre conduzindo com maestria Obrigado. esse processo. Eu só tenho 15, ele tem já 70, né? O Quase, Esposito tem quase. 90. Então até logo, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.